Aí o Brasil outra vez. O primeiro tempo foi morno, mas no segundo o Brasil trouxe o que a gente queria. 2-0. Já que eu falei que era um de Richarlison e outro de Vinícius Júnior. Mas o Richarlison me deu a honra de fazer 2 gols. Muito obrigado, Richarlison. Nós estamos aí firmes na seleção brasileira. O brasileiro já vai voltando. Casimiro, ótima bola no meio da área. Neymar com Tavares, ele vai tentando o drible. Ótima jogada do Brasil. Eu só espero ver os fatos. Não tem muita. Aí vem também o Rodrigo, hein? Vem o Rodrigo. Vem o Rodrigo.